Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos. Está na hora de estudarmos a Bíblia. Estamos utilizando este guia, A Promessa. É um guia de estudos teológicos sobre as alianças, sobre o pacto que Deus faz conosco, que Ele fez com os personagens da Bíblia. É um assunto da mais alta importância. Ele vai nos ajudar a compreender o assunto da justificação, esse debate sempre que existe, né, fé e obras. Ele também vai nos ajudar a compreender os textos do Novo Testamento, principalmente aqueles textos difíceis de Paulo, que parece que ele está dizendo que a lei foi abolida. Como explicar aqueles trechos, aqueles versos com naturalidade, sem forçar o texto, sem fugir do assunto? Então, é este estudo das alianças que vai nos dar a base, que vai nos preparar para uma leitura muito mais profunda do Novo Testamento. Então vamos prosseguir, estamos no estudo de número 2, tem por título Os Princípios Fundamentais da Aliança, e que você prossiga conosco até o último estudo, o estudo de número 13. Antes de entrarmos na parte de domingo, eu gostaria de fazer um suplemento teológico, buscando alguma coisa da lição 1, da lição da semana passada, e preparando um contexto para entrarmos mais contextualizados na lição de número 2. Então, eu preparei vários slides e eles vão ficar aqui na descrição para você baixar e, se quiser, utilizar também na sua classe, na sua igreja, para o seu estudo, tudo bem? Vamos lá, então. Número 1, a misericórdia se torna conhecida. É o tópico da semana passada, né? Que Deus havia feito um contrato com Adão e Eva sobre comer todas as árvores do jardim, mas não comer de uma árvore, mas eles confiaram na serpente, desconfiaram de Deus e desobedeceram. E agora, se Adão houvesse obedecido, Deus poderia destruí-lo? Essa é a pergunta, né? Ele desobedeceu, mas vamos imaginar que ele tenha obedecido e tenha ficado muitos outros anos no Éden. Será que Deus poderia tirá-lo ali à força? Veja esse texto. Ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Que coisa! Se Adão tivesse trabalhado corretamente dentro dos limites do pacto que Deus fizera com ele no Éden, Deus precisaria honrar a sua parte do pacto, dando vida eterna para Adão. Não poderia destruí-lo, porque senão Deus estaria quebrando a sua palavra, a sua promessa. Agora, se Deus houvesse destruído o primeiro casal, ele seria justo? Adão e Eva desobedeceram, mas não foram destruídos. Deus havia falado, no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Se Deus os houvesse destruído naquele dia, estaria adequado, justo, correto? Olha só, nós temos o verso Gênesis 1:17 e nós temos Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eles pecaram e agora eles vão ser pagos. E o salário, a recompensa da desobediência, é a morte. Se Deus os houvesse destruído naquele dia, Deus seria absolutamente justo. Os anjos iam cantar, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Deus não estaria fazendo nada de errado, porque ele havia combinado, ele havia explicado, acordado, estava tudo muito claro entre ele e o primeiro par. Eles poderiam ser destruídos e Deus continuaria sendo justo. Mas se tivessem obedecido, Deus também precisaria cumprir a sua parte do pacto e mantê-los no jardim do Éden. Avançando, por que Deus não destruiu Adão e Eva após comerem do fruto? Não foi dito que no dia em que dela comerdes, certamente morrerás? Então por que eles não morreram naquele dia? Veja o texto de Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E nós temos também Tito 3, verso 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, em vez de Deus utilizar da justiça, né, dar a cada um o que a pessoa merece, isso é justiça, ok? Deus optou por utilizar de misericórdia. Ele não deu o que Adão e Eva mereciam. Ele não aplicou o castigo prometido, merecido,
contratado, acordado, ele não aplica, ele não executa o contrato. Ele faz assim, um momento, vamos conversar. Ele decide usar de misericórdia. E agora, então a misericórdia é não dar aquilo que a pessoa merece segundo o conceito da justiça. E agora nós vamos aprender um pouco sobre o conceito de graça. Olha só, Deus está obrigado a manifestar a sua misericórdia? O homem pode exigir misericórdia? Adão e Eva podiam falar assim, não nos destrua não, se Deus fosse destruí-los. Nós pleiteamos, nós exigimos a sua misericórdia. Olha, você pode pedir para a pessoa ser misericordiosa, mas você não pode exigir, porque a misericórdia é um favor, né? A pessoa pode muito bem executar a justiça, agora é um direito dela não executar a justiça e optar pela misericórdia. Aqui em Romanos 9, 14 até o verso 18, há um trecho bem curioso. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Então Deus não é obrigado a manifestar a sua misericórdia. Ele decidiu manifestar a sua misericórdia, ele a manifesta a quem quer. Felizmente, Tito 2,11 nos diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Maravilha! Há pessoas que dizem que Jesus só ofereceu a sua graça a alguns homens. Aqui a Bíblia diz que a graça e a misericórdia foram oferecidas a todos os homens. Alguns Deus oferece, parece que muito mais misericórdia, dá muitas chances. Agora isso é uma liberalidade de Deus. Nós já estamos no débito, nós já estamos no negativo. Não podemos exigir nada, só podemos contar com as muitas misericórdias de Deus para não sermos destruídos e consumidos. Agora, Ellen White comenta a oferta de misericórdia e graça. Pela desobediência às ordens de Deus, o homem caiu sob a condenação de sua lei. Esta queda exigiu que a graça de Deus se manifestasse em favor dos pecadores. Jamais teríamos conhecido o significado da palavra graça se não tivéssemos caído. Muitas pessoas acreditam que o ato de Deus criar o planeta, criar Adão e Eva, foi um ato de graça. Mas nós não encontramos isso na Bíblia. A graça, ela só foi revelada após a queda. Porque ao passo que a misericórdia é não dar o que a pessoa merece, a graça é dar o oposto do que ela merece. A graça, ela dá o perdão. A pessoa merecia a justiça, a condenação. A graça dá o perdão e a regeneração. E nós, a humanidade e os anjos só conheceram a graça após a queda. Então não é correto falar que Deus criou o mundo pela sua graça, né? Um favor, não, ele criou pela sua liberdade de criar, né? Mas uma vez que o homem pecou, ele não executou a justiça. Foi misericordioso, mas ele oferece agora algo oposto ao que o homem esperava, que era a condenação, perdão e regeneração. Deus ama os anjos sem pecado, os quais fazem o seu serviço e são obedientes às suas ordens, mas ele não lhes concede graça. Esses seres celestiais nada sabem de graça, jamais necessitaram dela, porque jamais pecaram. Veja só, os anjos se admiraram quando apareceu algo chamado graça. O Cordeiro de Deus estava morto desde a fundação do mundo, mas era um pacto secreto, oculto de todos os outros seres. Era um pacto apenas entre o Pai e o Filho. E esse pacto, chamado concerto eterno, que havia sido estabelecido desde eras eternas, não sabemos quando, se o homem um dia caísse, o Filho se entregaria, ele é revelado a todos após a queda. Aí os anjos, olha, graça, a gente nem imaginava que isso existisse. Vou continuar. Graça é um atributo de Deus imerecidamente manifestado para com os seres humanos. Nós não procuramos, mas ele foi enviado à nossa procura. Deus se regozija em outorgar esta graça a cada um que a deseje. A todos nós ele apresenta termos de misericórdia. Não porque sejamos dignos, mas porque somos completamente indignos. Nossa necessidade é a qualificação que nos dá a certeza
de que receberemos esse dom. Meditação matinal, maravilhosa graça, página 25. E agora, Deus apresentou um novo concerto, uma nova aliança, né? Essa nova aliança, nós a conhecemos como aliança eterna, ela estava escondida na divindade desde eras eternas. E como é que funcionava essa nova aliança, né? Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência da serpente e o seu descendente, da mulher. Este descendente da mulher, que é Cristo, ferirá a cabeça da serpente, e tu, serpente, lhe ferirás o calcanhar do descendente da mulher. E então fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então, como que era o pacto do Éden antes do pecado? Havia os deveres: adorar a Deus, ser fecundo, multiplicar-se, sujeitar os animais, cuidar do jardim, não comer do fruto da árvore proibida. Está lá em Gênesis capítulo 2, a partir do verso 16. E quais eram os direitos do homem? Gozar a paz, a alegria e receber a vida eterna. Deus, por sua vez, ele tinha deveres, que era conceder a vida eterna a Adão, mediante a obediência, né? E Deus tinha direitos: receber a adoração e obediência de Adão. E existia também uma multa contratual: morte, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Como Adão respondeu ao contrato? Oséias 6,7 nos informa: mas eles transgrediram a aliança, como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Que texto interessante. O tema da aliança, ele perpassa todas as Escrituras, e nós encontramos ali Oséias, uma referência a Adão ter quebrado a sua aliança. E Deus apresentou o concerto eterno ao homem. Quais eram as condições? Os deveres do homem: obediência integral. E, no final, terá direito à vida eterna. Deus tem o dever de conceder a vida eterna aos que guardarem a aliança. E quais são os direitos de Deus? Receber adoração e obediência. Multa contratual: o salário do pecado é a morte, Romanos 6,23. Mas há termos de misericórdia nesse concerto eterno. Veja só, a vida eterna é o dom gratuito de Deus, porque todos pecaram. Então, além da multa contratual, além dos direitos e deveres, o novo concerto previa termos de misericórdia do texto que lemos ali da meditação matinal. Vamos avançar. Além de esmagar a serpente, o que mais estava previsto no concerto eterno que Cristo deveria cumprir? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Veja como funciona a troca entre a bênção e a maldição. O homem desobedeceu. Logo, o homem merece o quê? Qual que é o salário do pecado? A morte. E Cristo? Cristo obedeceu. E Cristo merece o quê? A vida eterna. Então, essa é a justiça: dar a morte ao homem e a vida eterna a Cristo, porque Cristo, quando esteve aqui, foi obediente. Agora, o plano da salvação, ele é injusto. Injusto porque olha o que ele faz. Cristo, que merecia a vida, recebe o quê? Acompanhe o gráfico. Cristo recebe a morte. E essa vida que ele tinha direito, esse crédito que ele gerou, essa riqueza, esse bem que Jesus produziu, pela sua obediência perfeita. O que acontece com essa vida? Essa vida é entregue ao homem, porque Cristo tomou a morte do homem. Então, Cristo obedeceu e merecia a vida, mas recebe a morte. E o homem que desobedeceu e merecia a morte, receberá a vida. Vamos então, após esses princípios fundamentais, que eu sei que você começou a raciocinar, agora nós vamos entrar na parte de domingo, fundamentos da aliança. Princípios fundamentais de uma aliança. Quais são esses princípios? Vejamos. Uma aliança é um acordo entre duas partes. Uma aliança não pode ser unilateral. Ela precisa de ter duas ou mais partes. Eu não consigo fazer uma aliança sozinho porque eu preciso de outras pessoas para fazer um relacionamento. E a aliança é um relacionamento com compromisso. A aliança, ela possui obrigações mútuas. Cada parte possui direitos e deveres. Então, quando você vai matricular o seu filho na escola, existe ali aquele contrato que você assina, aquelas letrinhas pequenas, né? No crediário das Casas Bahia, da C&A, das lojas Renner. Você quer fazer uma compra, quer ter um cartão, às vezes o cartão de crédito,
e você precisa assinar um contrato. Ah, Tiago, é um contrato de adesão, mas você tem a escolha de não aceitar. Mesmo que esses contratos bancários, eles já estão todos digitados, você pode aceitar ou não aceitar. Agora, o banco sozinho não faz contrato, o contrato precisa ser aceito pela outra parte. E naquele contrato ali há deveres e direitos. E é a parte, digamos, que propõe nesses contratos de adesão, né? A parte que já propõe, a parte, né, principal ali, propõe quais são os direitos e deveres da parte. Agora você pode recusar aquilo ali. Então, quando você faz um contrato de aluguel, como que ele funciona? É um contrato entre você, inquilino, e o proprietário, e você tem o dever de pagar o aluguel todos os meses. E se você for fiel, o inquilino não pode expulsar você sem qualquer motivo, a não ser que você quebre alguma cláusula do contrato. Por outro lado, o proprietário, ele tem o direito de receber os aluguéis todo mês e ele tem o dever de proporcionar uma boa moradia ali no seu apartamento. Agora, se uma das partes viola o acordo, existe algo ali chamado multa contratual. Então, vamos para o ponto 3. Um contrato vincula apenas as partes. Então imagine um contrato de energia, que é um contrato que todos nós fazemos. Ah, Tiago, mas é um contrato? É sim um contrato. Você tem o direito de apertar o interruptor e as lâmpadas se acenderem. A concessionária de energia tem que dar energia para o horário que você quiser, né? Agora, você precisa pagar a sua conta de energia em dia. E o contrato é feito com você. Mas já pensou que você viaja 2, 3 meses e deixa ali o seu irmão, o seu cunhado morando num apartamento? E quando você retorna, a companhia elétrica ameaça cortar ou corta a energia porque as contas não foram pagas. E aí você fala, não, mas não fui eu que usei a energia. Eles falam assim, olha, eu fiz o contrato com você. Não, mas era meu irmão que estava aqui. Não, o contrato é eu e você. Então o contrato ele vincula as partes e ele não, né, produz efeitos para terceiros, tudo bem? E agora, o ponto 4, é preciso haver a previsão de multa contratual, porque contrato sem multa contratual não vale nada. Aí qualquer parte diz respeito a hora que quiser e não acontece nada. Você está entendendo? O contrato precisa, olha, se alguém não pagar, então corta-se energia. Já pensou um contrato de energia sem multa contratual? As pessoas iam parar de pagar a energia e não ia acontecer nada. Um contrato de aluguel sem multa contratual, às vezes o proprietário poderia não cuidar do imóvel. Você também não gostaria de viver num imóvel onde o proprietário não precisa cumprir com os seus deveres, né? E as pessoas não iam pagar aluguel e não ia acontecer nada. Então, aqui é o resumo da parte de domingo. Esses são os fundamentos de um contrato, de um pacto, de uma aliança, de um concerto. Tudo bem? Concerto aqui é com C, viu? Concerto com S é o concerto de consertar alguma coisa. Esse concerto com C é o concerto de acordo, compromisso, aliança. São palavras sinônimas. Vamos avançar? Olha só, vimos ali um exemplo, já passamos esse slide, né, de um contrato. O homem tem direitos e deveres, Deus tem deveres e direitos e uma multa contratual. Agora, vamos passar para a parte de segunda-feira, onde o autor da lição demonstra que essa aliança que foi proposta para Adão após a queda, ela foi sendo renovada para outros personagens bíblicos. Acompanhe aqui. Com quem Deus renovou sua aliança antes e após o dilúvio? Gênesis 6:18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Então, a lição diz que esta é a primeira vez que a palavra aliança, do hebraico berit, aparece nas Escrituras. E quando nós vamos para Gênesis 9, olha o que Deus fala. Disse também Deus a Noé e a seus filhos, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Esse detalhe é interessante, né? E como sinal dessa aliança, o que Deus ia colocar no céu? O arco-íris. Será por sinal entre mim e ti. Vamos pensar quais eram os direitos e deveres de Noé e quais eram os direitos e deveres de Deus. Eu vou aqui para o próximo slide. Olha só, Noé tinha o dever de advertir a humanidade sobre o juízo, o dilúvio estava vindo, e construir uma arca e entrar nessa arca. Quais eram os direitos de Noé? Ser protegido e repovoar a terra. Ele também tinha o direito de não haver mais nenhum dilúvio. A promessa disso era o arco-íris. Por sua vez, Deus tinha o dever de cumprir a promessa, né, proteger Noé e futuramente também conceder a vida eterna para ele na nova terra. E direitos?
receber adoração e obediência da parte de Noé. Multa contratual, a morte, caso Noé se rebelasse. Agora, se Noé pecasse e se arrependesse, haveria termos de misericórdia. Então aqui já a pergunta 2 fala sobre princípios de um contrato, de que o contrato precisa de 2 ou mais partes. A nota de rodapé de segunda-feira, ela fala sobre a fidelidade de Deus e de que Deus cumpre as suas promessas. Muitas vezes é comum falar, Deus é fiel a mim, Deus vai ser fiel à minha família. Olha, Deus é fiel à aliança, Ele é fiel ao contrato. Se você desrespeitar o contrato, Ele não vai ser fiel a você, porque você quebrou, você vai receber a multa contratual. Então, enquanto nós somos fiéis ali à aliança, Deus também cumprirá a parte dele. E mesmo se nós falharmos, Deus cumpre a parte dele. Ele não vai levar ninguém para o céu à força, mas tudo que ele prometeu, ele vai cumprir. A palavra dele não falha. Terça-feira, avançando no nosso slide, com que outro patriarca Deus renovou sua aliança? Gênesis 12. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso aqui é a pergunta 3, né? Liste as promessas específicas que Deus fez a Abraão. Vou lhe dar uma terra, você terá muitos filhos, muitos descendentes, proteção contra os inimigos, né? E bênção para os seus amigos. E depois, você será o progenitor do Messias. O Messias será um dos seus descendentes. Tudo bem? Agora, em Gênesis 17, nós temos mais um trecho ali da aliança entre Deus e Abrão. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Então veja, aqui haveria mais um dever para Abrão, ser perfeito, ser tamim. Tamim é a palavra que descreve o cordeiro puro, sem mancha, que deveria ser oferecido a Deus. Então Deus perdoa os nossos pecados na aliança, mas Ele quer que nós cumpramos os termos da aliança. Ele nos buscou, Ele nos chamou, Ele nos perdoou e Ele nos regenera a mente para que nós estejamos habilitados a cumprir os termos do pacto, a cumprirmos as cláusulas do contrato. Naturalmente, nós não vamos cumprir isso. Naturalmente, somos inclinados ao mal, à rebelião. Mas aqui a lição, ela destaca esse ponto, né? A obediência foi a resposta de fé de Abraão ao relacionamento amoroso que Deus desejava que fosse estabelecido. Sua obediência de Abraão revelou aos homens e aos anjos a sua fé. Somos salvos pela fé, a qual resulta em obras de obediência. Quando você imagina simplesmente esse negócio de graça e 10 mandamentos, o evangelho e a lei, parece que fica meio solto. Agora, quando você vê que a graça e a lei fazem parte do mesmo contrato, são cláusulas diferentes de um mesmo contrato, aí fica claro. Aí fica claro que a graça não anula os mandamentos. A graça ela vai perdoar caso nós falhemos, mas Deus requer que nós sejamos perfeitos, que nós cumpramos as partes do contrato. Tiago, mas nós somos inclinados ao mal. Aí que entra a graça, ela também regenera a nossa mente. Isso aqui que é bonito. Deus vai cumprir a sua parte do contrato. E você? Vamos agora tentar esboçar como que seria o contrato de Abraão? Abraão tinha o dever de ir para a terra, ser perfeito, ter um filho, ser uma bênção. Direitos, possuir a terra, ter muitos filhos, inclusive o Messias, e proteção. E Deus tinha o dever de cumprir a promessa e conceder a vida eterna a Abraão. E os direitos, receber adoração e obediência, ter um representante ali em meio ao paganismo, multa contratual, morte, termos de misericórdia, vida eterna. Então, isso aqui seria para ilustrar, para esboçar, para que você comece a ter a ideia de que o relacionamento que Deus nos propõe não é aquela coisa, eu creio em Deus, esse negócio livre. Não, exige-se compromisso. Vamos prosseguir na parte de quarta-feira. Com mais quem Deus renovou a sua aliança?
Êxodo capítulo 6, verso 3 a 6. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Então é feita uma recordação da aliança que já foi feita com Abraão, renovada a Isaque e a Jacó. Verso 5. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, eu vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Não pode estar assim, eles não podem estar no Egito. Eu ouvi, eu vi, e eu prometi para Abraão que eu levaria eles para a terra. Eu não dei a terra a Abraão, você está entendendo? Que essa aliança aqui de Êxodo é uma renovação da aliança que Deus fez com Abraão. E a aliança que Deus fez com Abraão, você já percebeu que ela é uma renovação da aliança que ele fez com Noé e que é uma renovação da aliança que ele fez com Adão lá no Éden. Lá no Éden, ele vestiu Adão e Eva com vestes de animais, demonstrando que um descendente da mulher, a semente da mulher, nasceria e substituiria, receberia a morte alguém, mas não Adão e Eva. Receberia a morte eterna, viu? Porque o salário do pecado é a morte eterna. Justamente o dom também é a vida eterna. Então há um paralelismo ali. Vamos ver também aqui, então Deus está renovando a sua aliança aqui na quarta-feira com Moisés e o povo de Israel. E ele faz menção à aliança de Abraão. Veja agora, Êxodo 19. Subiu Moisés a Deus. Isso aqui eles já estão ao pé do Monte Sinai. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Então não era só a tribo de Levi que deveria ser sacerdote, era toda a nação um reino de sacerdotes. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Esse trecho aqui é de suma importância, porque nós vemos a renovação do concerto eterno com o povo de Israel. Antes de sair do Egito, é feita uma promessa. Agora, a renovação mesmo é aqui, em Êxodo 19. Por quê, Tiago? Porque ali em Êxodo 6, Deus fala: olha, eu me lembrei da aliança de Abraão. Agora ele conversa com Moisés. Agora em Êxodo 19, o povo já tinha saído do Egito, Moisés sobe ao monte e Deus fala: olha, você vai falar assim, 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 assim pro povo, tá bom? E é isso aqui, esse é o nosso combinado. Aí Moisés vai lá e fala pro povo. E o povo, recebe: olha, se vocês cumprirem a minha aliança, vocês vão ser minha propriedade peculiar. Aí Moisés expôs isso diante dos anciãos e o povo respondeu em uníssono: tudo que o Senhor falou, faremos. Aí o que Moisés faz? Ele volta lá ao Senhor e fala: olha, Senhor, eles aceitaram o acordo. Isso é como um advogado, um mediador. Moisés, ele é um mediador entre os homens e Deus. Nesse concerto aqui, ele funcionou como mediador, tudo bem? Agora, esse concerto é uma renovação do concerto de Adão, Noé, Abraão, tudo bem? Ele é uma renovação. Então, até a quarta-feira, eu expliquei que existem duas visões no Adventismo, Uns defendem que existe apenas uma única aliança e outros defendem que existem duas alianças. Então, até a quarta-feira, há uma concordância plena nas duas visões. Só que aqui na quarta-feira, o autor da lição ele vai defender que esse concerto do Sinai é esse concerto ali de Êxodo 19, mas há um outro concerto em Êxodo 24. Daqui a pouco nós vamos dizer. Então, aqui que está a divergência entre as duas posições. Uma posição diz que tudo que aconteceu ali no Sinai, desde Êxodo 19, 20, 21, 22, 23, 24, é o concerto da graça, é o concerto abraâmico, ele só foi renovado.
Outra posição diz que, apesar do concerto eterno ter sido renovado com o povo no capítulo 19, no capítulo 24, Deus faz uma coisa diferente, um concerto diferente, que não é uma renovação do concerto de Abraão, ok? Aqui que está a divergência entre as duas posições. Deixa eu prosseguir aqui e depois a gente reata os nós. Então, em função de qual compromisso João Batista foi chamado? Vamos lá para o Novo Testamento. Para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão. Então, olha, em resposta à aliança abraâmica, ela também é renovada no Novo Testamento, com João Batista. E por qual motivo Jesus veio ao mundo? Romanos 15:8. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, as promessas feitas aos patriarcas. Então Jesus ele vem para confirmar o que existia apenas enquanto promessa. Vamos dar uma olhada no gráfico. Essa linha representa o concerto eterno ao longo dos séculos. Ele existia apenas enquanto promessa. Foi uma promessa a Adão, né, Gênesis 3,15, uma promessa a Noé, uma promessa a Abraão. Olha, vai vir um descendente, mas ainda nós não assinamos o contrato, Senhor, mas é uma promessa. Sabe quando você fala, ó, eu prometo que eu vou comprar o seu carro, né? Vamos então passar os documentos no cartório? Não, é uma promessa. Quando eu, determinadas condições, eu vou e compro o carro. Então, por isso que a nossa lição ela tem o título promessa. Quando é que essa promessa é confirmada? Calma aí. O concerto eterno foi oferecido a toda a humanidade, ele foi renovado com Moisés e o povo, ele foi renovado com João Batista e ele é assinado com a morte de Jesus. Ele é confirmado, não é mais uma promessa apenas, é um contrato assinado. Os contratos, eles são fechados como? Às vezes num aperto de mão, é um contrato de boca a boca, você apertou a mão, ratificou, está valendo. Ou você leva 2 testemunhas, uma caneta, né? Você assina ali um contrato de empréstimo no banco, um contrato de aluguel. Então, quando é que a promessa feita a Adão, a Abraão, a Noé, ela foi ratificada, ela foi assinada? Apenas na cruz do Calvário. Antes era só promessa. Agora está valendo já, agora realmente está assinado e o sangue de Jesus foi derramado. Tudo bem? Agora, vamos falar de uma outra aliança. Aqui, a teologia que defende 2 alianças, ela entende que o concerto de Êxodo 24, ele é diferente. Não se trata mais de uma renovação do concerto de Abraão. Olha, após um tempo na montanha, recebendo instruções de Deus, Moisés retornou ao povo. São os capítulos 20, 21, 22 e 23. Aí nós chegamos no 24. O que Moisés lhes apresentou, o que o povo respondeu, leia com atenção, Êxodo 24, versos 3 a 7. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse, tudo que o Senhor falou faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram, tudo que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Tiago, mas isso não tinha acontecido em Êxodo 19? Tinha. Pois é, por isso que eu estou falando que esse aqui é um outro contrato. Porque aqui em Êxodo 24, Moisés, ele pega um livro e escreve as palavras do povo, né? E ele assina esse contrato nesse momento. O contrato do Sinai ele é ratificado ali com um sacrifício de animais. Agora, será que o povo respondeu mal? Muitas pessoas dizem, olha, o povo não devia ter respondido o que respondeu. O povo estava ali impressionado com os trovões, com tudo, mas eles nem sabiam que eles estavam respondendo. Eles entraram ali falando, olha, tudo que o Senhor falou faremos, mas eles eram escravos, eles nem compreendiam. E eles responderam mal, eles não deviam ter falado que eles iam cumprir o pacto, a aliança, eles foram orgulhosos. Algumas pessoas sustentam isso, né, e dizendo que o povo que corrompeu a aliança. Mas veja o que a própria Bíblia diz sobre a resposta do povo. O povo respondeu mal, Deuteronômio 5, 28. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse, eu ouvi as palavras deste povo, que te disseram, em tudo falaram eles bem. Então essa tese, ela cai por terra, de que o povo respondeu mal. Porque Deus falou, eu ouvi, e eles responderam muito bem, eu estou feliz. Eles responderam certinho, olha, eles
aceitaram entrar em aliança, né? Veja agora um texto aqui de Manuscript Release, volume 1, página 114, é um texto de Ellen White. Aqui o povo recebeu as condições da aliança. Eles fizeram um solene concerto com Deus, tipificando o concerto feito entre Deus e cada crente em Cristo Jesus. Olha, tipificando, não era renovando. As condições foram claramente postas diante do povo, que não foi deixado a interpretá-las incorretamente. Quando eles foram requisitados a decidir se concordariam com todas as condições dadas, unanimemente eles consentiram em obedecer cada obrigação. Eles já tinham consentido em obedecer aos mandamentos de Deus. Os princípios da lei foram agora pormenorizados, para que eles pudessem compreender o quanto estava envolvido no ato de concordar em obedecer à lei. E eles aceitaram especificamente as particularidades definidas na lei. Então, eles sabiam o que estavam fazendo e eles responderam bem. Vamos agora para o funcionamento do Concerto do Sinai. O Concerto do Sinai, ele funciona no sistema obedece e vive, desobedece e morre. Olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. É um concerto meritório, é um pacto de obras, muito parecido com o concerto do Éden. O concerto onde, se você fizer errado, você vai morrer. Então, essa morte que eu falo é a morte eterna, tudo bem? Não pensem que eu estou falando da morte ali de apedrejamento, não. Isso aqui é a morte eterna, tudo bem? Agora, vamos ver a base desse obedece e vive. Levítico 18:5. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo os quais o homem viverá por eles. Veja só, é meritório. Se o homem cumpre, ele vive pelos méritos de cumprir aquela lei, tudo bem? Agora, e se ele desobedecesse? Morria. Deuteronômio 27:26. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. Então, eu que compartilho a ideia de duas alianças, defendo que não existia graça nesse concerto de Êxodo 24, que é o famoso concerto do Sinai, a famosa lei de Moisés, é esse concerto aqui. Os princípios eram, se você obedece, você vai viver. Você se garante? Vai lá, pode ir. Agora, não pode ter pecado nenhum, viu? É obediência, olha, desde que nasceu até morreu. Assinou o contrato agora é até a morte, viu? Não pode pecar nem por pensamento, tudo bem? Obedece e vive. Aí você vai ter o mérito da vida eterna. Agora, desobedeceu, já era. Acabou, falhou, morreu. Como foi esse concerto do Sinai? Deveres, obediência integral, direitos, vida eterna. E Deus? Conceder a vida eterna, direitos. Receber adoração e obediência. Multa contratual. Morte, o salário do pecado é a morte. Tiago, e os termos de misericórdia? No concerto do Sinai, eles não existiam. Por isso que tem um X ali. Não havia esses termos de misericórdia em Êxodo 24, naquela aliança ali. Veja aqui como que era o concerto eterno, né? Agora, eu tenho uma anulação dessa cláusula ali, não tem termos de misericórdia. Aliás, essa cláusula nunca existiu no concerto do Sinai. Veja aí. Tem direitos e deveres dos homens, direitos e deveres de Deus e multa contratual. Morte. Quando é, então, que o concerto do Sinai foi ratificado? Êxodo 24, 6 e 8. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, sangue de animais. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança. Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Então ele pegou e aspergiu sangue sobre o livro, ó, Êxodo 24, 7, tem um livro da aliança, né? É igual se fosse o contrato do banco, fica lá arquivado no banco e é assinado com caneta. Mas Moisés pegou o sangue, ó, espirrou aqui em cima do livro e espirrou o sangue sobre o povo para falar, está assinado esse contrato, está ratificado, está valendo. O contrato do Sinai não era uma promessa, ele já é ratificado ali mesmo, em Êxodo 24. Olha só, Hebreus 9, 18 e 19. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, foi um sangue de animal. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo. Então espirrou o sangue, não só em cima do livro, como o povo, ratificando o concerto, ó, sancionando. Isso aqui está na palavra do texto bíblico, não estou alterando em nada o texto aqui, tudo bem?
Agora, se o concerto do Sinai foi ratificado com sangue de animais em meio ao deserto, como e quando se deu a ratificação do concerto eterno? Olha só esse texto. Ele aparece na nossa abertura, Mateus 26, 27 e 28. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Por isso que tem esse enfeite, estava lá na casa da minha mãe, eu falei, eu vou utilizar, porque ele ilustra aqui a Santa Ceia, onde Jesus fala, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Nós vamos ratificar uma outra aliança agora que existia só enquanto promessa. A do Sinai já tinha sido ratificada, né? Moisés espirrou sangue no livro e no povo, mas agora Deus está ratificando uma outra aliança com o sangue de Cristo. Um texto adicional é Daniel 9, 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana aqui, na Santa Ceia, ali na sexta-feira da Paixão, fará cessar o sacrifício e oferta de manjares. Agora, vamos dar uma olhada nesse gráfico. Esse gráfico é importante para você juntar todas as peças agora. Vamos lá. Essa linha é o concerto eterno através dos séculos. Ele se iniciou ali no canto esquerdo da tela com Adão, foi renovado a Noé, foi renovado a Abraão, foi renovado com Moisés e o povo em Êxodo 6 e Êxodo 19, E aqui, logo depois, em Êxodo 24, Deus dá início a um outro concerto, que é o concerto do Sinai. O concerto do Sinai é ratificado com sangue de animais ali no entorno do Monte Sinai. Agora, o concerto eterno ele também foi renovado com João Batista e Cristo ele morre ratificando o concerto eterno. Tudo bem? Por isso que a aliança vermelhinha, eu vou começar a usar a cor vermelha para você identificar com a aliança do Sinai de Êxodo 24. Ela é chamada de antiga aliança. E por isso que a aliança em azul, a nova aliança, ela é chamada de nova, concerto eterno é chamado de novo. Por quê? Por causa da ordem das ratificações. Muitas pessoas falam assim, Tiago, se a aliança de Abraão veio primeira, por que ela é chamada de nova? Se a aliança do Sinai de Moisés veio depois, por que ela é chamada de velha? Calma lá, você tem que pensar que a numeração é dada com base na ordem de assinatura do contrato. Qual contrato foi assinado primeiro? Em Abraão não tinha assinatura de contrato, era só, a promessa. Foi assinado lá no Calvário, mas antes disso, no Monte Sinai, aliás, o Monte Sinai está desse lado e a cruz está desse lado, simbolizando que aqui no Monte Sinai foi assinada uma aliança ratificada, enquanto o concerto eterno era uma promessa. Então, depois que foi ratificado o concerto eterno na cruz. Por isso que a aliança do Sinai é chamada de velha e o concerto eterno é chamado de novo concerto ou nova aliança. Vamos voltar aqui para o gráfico. Então, o concerto eterno ele é oferecido a toda a humanidade, mas o concerto do Sinai é oferecido apenas ao povo de Israel. Tiago, você disse que no Adventismo existem duas posições, de que existe apenas uma única aliança e de que existem duas. Mas eu acho que é assim, eu acho que é daquele jeito. Olha, eu quero explicar aqui que nós temos que nos fundamentar na Bíblia. Não é assim o meu gosto pessoal, eu gostaria que fosse duas, eu gostaria que fosse uma, Eu preciso fundamentar na Bíblia essa explicação, esse gráfico eu não tirei da minha cabeça. Como eu disse, essa é a posição mais antiga que estão nesses livros aqui, da igreja, livros mais antigos na igreja. Os autores mais modernos da igreja defendem uma única aliança. Então, as duas posições vão concordar em algo, de que o concerto de Adão e Abraão ele foi sendo renovado no tempo. Se você não concordar nisso, aí você vai ter que admitir que cada vez que aparece a aliança ali é uma diferente. Então, evangélicos dispensacionalistas acreditam em 7 alianças, em 7 dispensações. Eles não entendem que é uma renovação que vai acontecendo. Então, adventistas que defendem uma única aliança, ou duas, eles vão concordar que existe renovação. O X da questão, para você entender, é se a aliança de Êxodo 24, a aliança do Sinai, a da lei de Moisés, se ela é uma renovação da aliança de Abraão ou se ela não é. Vamos deixar a Bíblia falar? Eu vou expor aqui como eu creio com base nos textos da Bíblia. Não é eu que inventei, eu creio nisso, porque fazendo a leitura de Jeremias, que eu vou mostrar agora, Jeremias que dá essa explicação. Veja ali, Eis aí vem dias, diz o Senhor,
em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, é o texto que diz nova, é o texto que faz a diferenciação, o contraste. Tudo bem? Não conforme a aliança que fiz com seus pais. O verso 32 diz, vai ser uma aliança diferente. Não vai ser do mesmo modo, não vai ser a mesma. Não vai ser aquela que eu fiz lá com os seus pais por ocasião de Êxodo 24. Não vai ser aquela, vai ser uma outra. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então veja só, essa nova aliança, ela seria escrita na mente e no coração. A lei não é natural para nós cumprirmos a lei, mas Deus iria regenerar a nossa mente para que nós tivéssemos prazer em cumprir a lei. Veja que isso é prometido na nova aliança. E o próprio texto diz, fala, olha, não igual a aliança que eu fiz, porque lá não havia essa promessa de escrever a lei no coração, haverá na nova aliança. Verso 34. Nessa nova aliança não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei, olha, perdoarei no futuro, perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então ele vai perdoar onde? Na nova aliança. É o texto de Jeremias que está fazendo o contraste. Às vezes lendo Êxodo, talvez você fale, Tiago, mas aqui em Êxodo não fica muito claro que tem duas. É verdade, mas não sou eu que estou dizendo que tem duas. Nós vamos para Jeremias e Jeremias diz que são duas alianças. Uma nova e uma velha, tudo bem? Agora veja a leitura que o autor de Hebreus vai fazer disso daqui. Olha, Hebreus 8, 6 a 13. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Quem fez o contraste foi o texto bíblico. Uma aliança é superior e a outra é inferior. Uma possui promessas melhores que a outra. Verso 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então veja só, a aliança do Sinai ela tinha defeito. Por isso que Deus teve que fazer uma nova aliança. Nós vamos responder isso aqui nas próximas lições, né? Se já tinha a aliança de Abraão, por que Deus fez a do Sinai? Continue assistindo. Mas por aqui eu digo que uma era superior e tinha melhores promessas. Quais eram essas promessas? Perdão de pecados e regeneração da mente, para escrever a lei na mente e no coração. Tiago, e a aliança do Sinai? Essa tinha defeito, só tinha multa contratual, não tinha termos de misericórdia. Aí o autor de Hebreus, o que ele faz do verso 8 ao verso 12? Ele cita Jeremias 31, 34, que nós acabamos de ver no slide anterior. E aí ele conclui no verso 13, quando ele diz, nova torna antiquada a primeira. É o texto bíblico que faz o contraste, que diz que são duas, não é a minha interpretação pessoal, tudo bem? Então, eu valorizo muito a leitura técnica, do jeito que está aqui, sem muita acomodação, sem muito raciocínio teológico, os detalhes do texto bíblico seco mesmo, tudo bem? Há mais um texto, vamos ver, vai dar tempo, isso aqui é importante, isso aqui nós estamos fazendo teologia, estudando, né, os textos, olha lá, Gálatas 3, 16 e 17. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, olha só, as promessas de quê? Do novo concerto. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Então, essa promessa é a aliança eterna. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, que é a lei de Moisés, que veio 430 anos depois de quê? Depois da promessa a Abraão. Não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Então, esse texto diz que existiu uma aliança, uma promessa feita a Abraão, e 430 anos depois, veio a tal lei de Moisés, que é oposta. O livro de Gálatas faz o contraste entre essas duas alianças o tempo inteiro. Carne e espírito, né? Lei e fé. Dá uma lida no livro de Gálatas prestando atenção nisso. Agora, olha só. Gálatas 4, 22 a 26. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. De quem que ele estava falando no capítulo 3? Né? Para quem foi feita a promessa? Para Abraão. Mas Abraão tinha 2 filhos.
Vamos aqui entender o raciocínio de Paulo. Um era filho da mulher escrava e outro da livre. Mas o filho da escrava nasceu segundo a carne, e o filho da livre mediante a promessa. Ó, a promessa aqui da lição. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Mas a Jerusalém lá de cima, a qual é nossa mãe, é livre. Aí o texto prossegue. Então veja que o próprio Paulo, ao organizar o assunto, ele se recusa a dizer que a aliança do Sinai, representada por Agar nessa alegoria, é uma renovação da promessa de Abraão. Você percebeu? Então, não basta eu chegar e falar assim, não, aqui eu acho que é uma renovação da aliança de Abraão. Não, aqui não é renovação de Abraão. Eu não posso fazer isso. Eu preciso deixar a Bíblia dizer se determinada aliança é uma renovação ou se não é uma renovação. Então, Tiago, por que você acredita em duas alianças? Porque a explicação que os autores bíblicos dão é de duas alianças. Eles fazem um contraste entre Agar do Monte Sinai e a aliança eterna, que tem a sua referência lá na Jerusalém celestial, lá na Nova Jerusalém. Então, esse contraste me impede de crer que a aliança de Êxodo 24 fosse uma renovação do pacto da graça de Abraão. Porque aquele pacto do Sinai ele tinha defeitos, segundo o autor de Hebreus. Então, você pode pensar, né, você é livre para adotar qualquer uma das duas interpretações. Como eu adoto a posição de duas alianças, eu também te faço um desafio. Qual que é o desafio? Em qual texto bíblico você se baseia para dizer que a aliança do Sinai de Êxodo 24 é uma renovação da aliança abrâmica? Será que tem algum texto que fala aquela aliança do Sinai ela é uma renovação? Não são duas alianças, são apenas uma aliança. Será que tem algum texto de Ellen White que fala assim, na verdade, tudo é a renovação do mesmo pacto de Abraão? Eu desconheço esses textos, mas se você tem, né, é a sua base. Agora, todas as duas posições creem na renovação, entende? Então, até a parte ali de quarta-feira, as duas posições seguem iguais. Agora, o autor coloca aqui, portanto, esta aliança, ele se refere à aliança do Sinai, como todas as outras, era a aliança da graça estendida ao povo. Ele precisa de um texto bíblico e do espírito de profecia aqui para fundamentar isso. E olha, e se você encontrar esse texto, você também precisa explicar por que uma aliança tinha defeito. Ah, que o povo respondeu mal. Não, nós vimos que o povo respondeu bem. E por que a outra tinha superiores promessas? Porque a outra foi feita não conforme a aliança feita aos nossos pais. Tudo bem? Então tudo isso essas pontas têm que ser amarradas. A teologia, ela tem que ser sistemática. Agora vamos ver o que Ellen White diz. Qual que é a exposição de Patriarcas e Profetas, página 370. Está aqui o Patriarcas e Profetas, ó, esse de capa dura. Se você lê o Patriarcas e Profetas ali, Os Escolhidos, ali está condensado, tem vários parágrafos que foram cortados. E aí você não vai ter os textos completos, né? Você tem que ler o completo. Aquele ali eu dou para o meu filho ler, ele lê, tá já no capítulo 10, 12, eu acho, já tá, lê, grifa. Mas você, adulto, ancião, você tem que ler esse aqui, viu? Esse aqui do capa dura, edição completa. O que esse livro diz? Vamos ver no slide. Assim como a Bíblia apresenta duas leis, uma imutável e eterna e outra provisória e temporária, assim há dois concertos. O concerto da graça foi feito primeiramente com o homem no Éden, quando depois da queda foi feita uma promessa divina de que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente. Já vimos isso. A todos os homens, este concerto oferecia o quê? Perdão e a graça auxiliadora de Deus para a futura obediência mediante a fé em Cristo. Prometia-lhes também vida eterna sob condições de fidelidade para com a lei de Deus. Assim receberam os patriarcas a esperança da salvação. Veja que Ellen White bate na tecla de que a essência da aliança é o perdão e a regeneração. Uma pessoa me perguntou nos comentários, Tiago, mas seria duas alianças, né, diferentes quanto à forma, mas a mesma coisa quanto à essência? Não, eram diferentes quanto à forma e diferentes quanto à essência. Ela destaca, ó, essa aliança, né, prometida para a mulher, ela havia a provisão de perdão e graça e regeneração para todos. Olha lá, em azulzinho ali, este mesmo concerto foi renovado a Abraão, na promessa. Aí eu pulei. Se bem que este concerto houvesse sido feito com Adão e renovado a Abraão, aqui eu tenho a palavra, ó, renovado, eu estou construindo a teologia com base no texto, não é filosofia não. Ó. Se bem que esse concerto houvesse sido feito com Adão e renovado a Abraão, não poderia ser ratificado antes da morte de Cristo. Existira pela promessa de Deus. Só uma promessa, ainda o contrato não estava assinado. Outro pacto, chamado nas Escrituras o Velho Concerto, foi formado entre Deus e Israel no Sinai.
Então calma lá. O próprio texto faz a distinção, olha, um foi formado com Adão, provia perdão, né? Foi renovado a Abraão, agora ela fala outro, então não é uma renovação aqui, eu não encontro a palavra outro pacto é uma renovação, é um outro, e ele é chamado de o velho concerto. E entre os princípios do concerto, são as partes que são vinculadas. Esse outro contrato, ele é apenas entre Deus e Israel, não é eu e você não, viu? Eu e você estamos no de Abraão, porque o contrato vincula as partes e não produz efeitos para terceiros. Então, esse outro aqui, chamado nas Escrituras o velho, foi formado entre Deus e Israel no Sinai e foi então ratificado pelo sangue de um sacrifício. Note que ele foi ratificado no Sinai mesmo, não era promessa. O concerto abraâmico foi ratificado pelo sangue de Cristo e é chamado o segundo ou novo concerto, porque o sangue pelo qual foi selado foi vertido depois do sangue do primeiro concerto. Já falamos isso. Em vermelhinho estão as referências ao velho concerto, aliança do Sinai, lei de Moisés, e em azul estão as referências ao concerto eterno, concerto da graça. Prossigamos. As condições do velho concerto eram: obedece e vive. Cumprindo os estatutos e juízos, o homem viverá por eles. Ezequiel 20, Levítico 18:5. Já lemos esse texto. Mas, maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei. Deuteronômio 27:26. Também lemos esse texto. Eu disse que essas eram as condições da aliança de Êxodo 24. A aliança do Sinai. Era obedece e vive, desobedece e morre. O novo concerto foi estabelecido com melhores promessas. São as promessas superiores de Hebreus 18. Promessas do perdão dos pecados e da graça de Deus para renovar o coração e levá-lo à harmonia com os princípios da lei de Deus. Essas promessas só existem no novo concerto da graça, que também foi oferecido a Israel. Israel estava debaixo de dois concertos, de duas alianças, ok? Tiago, se eles já tinham recebido o concerto da graça, por que Deus fez outro? Isso aqui é no nosso próximo estudo, viu? Não perca, essa lição está muito boa, está gostoso, você vai ver como o Novo Testamento vai ter um brilho. Então, nós já pulamos aqui para a parte de quinta-feira, eu vou pôr no índice certinho o lugar onde eu fiz a transição entre quarta e quinta, mas o que eu quero que você entenda é que existam duas posições. O autor ele até trabalhou com Jeremias 31, mas ele não destacou que as duas alianças eram diferentes. Eu creio que esse texto mostra que as duas alianças eram diferentes. Gostaria de terminar demonstrando que o concerto da graça não oferece apenas graça para perdão. A nova aliança não oferece apenas perdão. Olha, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Não. Venha como você está, mas não permaneça como você está. Venha como você está. Existe graça para perdão dos seus pecados. Mas eu sei que você não consegue obedecer à lei de Deus. Eu sei que é difícil, eu sei que sua natureza é inclinada ao mal. Mas o Espírito Santo vai colocar uma sementinha dentro de você. Você vai se tornar co-participante da natureza divina. A lei será inscrita no seu coração, na sua mente. E cumprir a lei de Deus vai ser tão natural que nós nem perceberemos. Será como fazer a nossa própria vontade. Mas quem está junto conosco? O Espírito Santo. Na nova aliança ele nos é prometido para regenerar o nosso coração. Que promessa maravilhosa, irmãos. Recebemos o perdão, mas temos a certeza de que Deus nos habilita a cumprir todos os termos da nova aliança. Todas as coisas, todos. Qual cláusula você vai falar que você não pode cumprir? Todas as coisas posso em Jesus Cristo que me fortalece. Não nos sobreveio tentação que não fosse sobre-humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além de nossas forças. Então, nós não seremos tentados de modo a não conseguir cumprir essa aliança. Deus nos dá a sua graça e perdoa todos os nossos pecados. Tenha certeza. E tenha certeza que Ele vai ajudar você a cumprir todas as cláusulas da nova e eterna aliança. Que Deus o abençoe.